Olá! Hoje o Café com Angelina está aqui, na casa de uma pessoa muito especial. Ele é limoeirense, cursou contabilidade, entrou na faculdade de Direito aos 69 anos, foi bancário durante toda a sua vida profissional, tem 4 filhos, é um homem muito culto, inteligente, sensível e também ele é espírita. Eu estou aqui na casa do senhor José Gomes de Sá, popularmente, que nós chamamos de Dezinho, e também de Tide. Que prazer enorme estar aqui, você nos receber de uma forma tão carinhosa aqui em sua residência. Não poderia ser de outro jeito. E aqui dentro do seu museu, que é uma coisa assim extraordinária, é algo que eu estou assim fascinada de conhecer este acervo de coisas que, sabe, nos levam o emocional ao pico, assim, porque é de uma sensibilidade incrível e a conservação de tudo, o carinho especial por cada objeto, cada coisa que tem aqui nesse museu. Eu queria que o amigo aí falasse a respeito de tudo isso, de quando foi que começou essa sua paixão por colecionar. Eu costumo dizer que já nasci colecionador. Eu desde criança eu me recordo juntando os papeizinhos que saíam no Café São Paulo, vinham umas cédulas de mentira, com certeza, né? Não vinha cédula para a gente poder comprar alguma coisa. Mas eu comecei juntar as primeiras coisas no Café São Paulo, as cédulazinhas que vinham lá no café. Isso era em 1950. E nunca mais parei de comprar e adquirir e juntar e guardar todas essas coisas, que tenho um prazer muito grande em fazer isso. Agora me fale aquela coleção que o amigo me mostrou sobre o sabão Eucalol. O sabonete sabonete Eucalol. Exato. Antigamente saía muito nas balas, principalmente nos bombons, uns figurinhas para se colecionar. Vinham os álbuns e quando nós preenchíamos aqueles álbuns, nós ganhávamos um brinde. Quem preenchesse 30, 40, 50 figurinhas, dependendo do concurso que fosse, aí conseguiria um presente. Aí surgiu o sabonete Eucalol, que vinha numa caixa com 3 sabonetes, e dentro dessa caixa, 3 figurinhas do sabonete Eucalol, das figurinhas do Eucalol. Eram do tamanho de um baralho, não é? Então nós juntávamos, e se nas outras nós ganhávamos alguma coisa, às vezes falava sobre as conquistas da aviação, os transportes terrestres, etc. Nas figurinhas do sabonete Eucalol, vinha sobre tudo que existe no mundo, se tocava, sobre os artistas de cinema, sobre os animais, sobre a história do Brasil, a história universal em geral, tudo nós encontrávamos ali. E nós fizemos muitas vezes trabalhos no ginásio de Limoeiro, baseados, graças àquilo que nós encontrávamos nas estampas do sabonete Eucalol. Era uma febre para se colecionar essas figurinhas, do norte a sul do país, e eram distribuídas pela Perfumaria Mirta do Rio de Janeiro. Era uma coisa fantástica, e eu ainda hoje tenho uma coleção que eu considero que seja a maior coleção do Brasil do sabonete Eucalol, das estampas do sabonete Eucalol, é a nossa. Está aqui à disposição, quem quiser olhar, quem quiser vir aqui, tomar conhecimento da mesma, matar a saudade, as pessoas mais idosas, né? Estamos à vontade aqui, as portas estão abertas, estão convidados. E com certeza eu acho que é o maior acervo do sabonete Eucalol. Sem dúvida, sem dúvida. É um dos maiores acervos que eu acho que do Brasil está aqui, na casa no seu museu. Com certeza, eu digo com certeza. Com certeza. Com certeza. E, amigo, me fale também desse acervo de livros que o amigo tem, dessa leitura, que é da literatura tão especial. Esses livros tão raros que o amigo tem aqui. Eu sou uma traça, eu gosto de livro, eu gosto de comer livro, né? Então, é um hábito que eu tenho, é o principal vício que eu tenho, é esse aqui, leitura. Eu encontrei com um amigo hoje passeando, ele disse, mas Dezinho, você não caminha não, eu nunca vi você caminhando. Eu disse, meu amigo, olha, eu quero que os outros caminhem por mim. Eu prefiro sentar numa cadeira, de preferência confortável, não tem muito confortável não, mas tem, e com um livro na mão. Não importa qual a religião seja, embora a minha preferência seja livros espíritas, mas eu leio de todas as religiões, eu leio livro de todas as qualidades. Tenho aqui na minha biblioteca dezenas de livros criticando acrimente os espíritas e o espiritismo. Estão lá, li todos eles, coloquei algumas anotações por lá e tal. Então, é um prazer que eu tenho, é um vício que eu tenho, é o da leitura. E me fale, vou lhe chamar assim, de professor. Não, porque eu não me chame. Um grande intelectual, eu estou aqui ao meu lado, assim, eu estou maravilhada diante da inteligência desse homem, é admirável. E eu queria que o amigo falasse a respeito do espiritismo, como é que o espiritismo entrou em sua vida e que até hoje, e há quanto tempo faz que o amigo é espírita? Bom, eu nasci numa família católica, não é? Aí a gente chega num tempo que a gente sabe que todo mundo, quando pergunta qual é a sua religião, a pessoa diz, sou católico. Às vezes não vai nem para a igreja. Meus pais eram católicos, mas não iam para a igreja, nem meu pai nem minha mãe.
mas me levaram para fazer crisma, para batizar, etc. Né? Eu não casei, quando eu não casei na igreja, eu estava meio afastado, não, eu estava afastado da religião católica, que eu ia, mas não ia assim, com aquela convicção, com aquela fé, com aquela confiança. E ela era espírita. Então, eu não tinha interesse em casar na igreja, né? Ela, como espírita, não ia casar na igreja, que inclusive o padre não casaria. Eu acho que ainda hoje é assim. Aí, eu só casei no civil, né? E me cheguei ao espiritismo porque de uma família espírita, a mãe dela, minha sogra, me presenteou em 1964, eu já namorava com a minha atual esposa, né? Se chegarmos agora, nós estamos em setembro, 9 de setembro, se chegar no dia 9 de outubro, é mais um mês, eu estarei completando 60 anos de casado. Então, a minha sogra me presenteou em 1964 com o Livro dos Espíritos. E eu não tinha interesse em ler o Livro dos Espíritos, não tinha interesse de ler coisa nenhuma, de religião nenhuma. Do espiritismo, muito menos, porque eu só ouvia coisas do espiritismo terríveis. Eram coisas ligadas ao Satanás, né? Era coisas ligadas contra Jesus, contra Deus. Então eu não tenho interesse em ler o espiritismo, embora eu não visse nada disso na minha sogra, no meu sogro, nem na minha esposa, né? Mas, por nesse tempo, eu não frequentava instituição, eles nunca me convidaram, eu não fui para a instituição nenhuma convidado, mas minha sogra me deu um livro, e um dia eu, lá, estava com tempo suficiente, peguei um livro que eu já havia ganho há 2 anos, e fui ler. E fiquei maravilhado com a filosofia espírita, com a religião espírita, com tudo o que o espiritismo fala a respeito de Deus, da criação do universo, de Jesus, e nós abraçamos o espiritismo até hoje e esperamos morrer espírita, não tenho a menor dúvida disso. Quando chegamos aqui em Carpina, também chegamos para frequentar o Centro Espírita Amor e Caridade. No mesmo ano, nós fomos eleitos presidente da instituição. Fui presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Carpina durante 18 anos consecutivos e mais 5 anos fazendo parte da diretoria colegiada que modificou. E tenho o prazer de dizer que, na época, o abrigo que nós temos aqui na cidade é do Centro Espírita Amor e Caridade, e foi fundado na época em que eu era o presidente da instituição. Orgulho disso, né? Eu sinto prazer em ter aqui em Carpina realizado um trabalho em favor do espiritismo. A sua paixão por Limoeiro lhe fez construir o maior acervo da história da cidade de Limoeiro. E você tem ele aqui em sua residência, o mantém. E qual é, assim, a sua maior dificuldade em ter este acervo no dia a dia? O que é que mais, assim, lhe preocupa em manter todo esse aparato e de fotografias, de tudo? A minha paixão por limoeiro é muito grande, mas eu sou apaixonado pelo limoeiro antigo. O limoeiro de hoje em dia, eu não me afino muito com o limoeiro de hoje em dia, não. Mas o limoeiro da minha infância, aquele que eu presenciei, aquele que eu vi, esse está na minha mente. Eu passo naquelas casas todas modificadas em limoeiro, eu não vejo as casas modificadas, porque eu lembro logo da casinha que existia ali, como é que era, como é que não era, quem morava, quem não morava. Então isso aí é até uma felicidade quando eu entro em limoeiro, que eu fico rememorando aquelas pessoas. Então eu pensei em guardar na minha casa, como a gente guarda fotografia dos parentes, olha aqui, ó, toda da minha família aqui, minha, do meu pai, dos meus filhos, avós e etc. Então, eu digo, vou guardar, por que não? Por que só guardar foto da família? Se tanta gente, às vezes a gente gostou mais de uma pessoa, de um amigo, do que de um familiar. Aí saí visitando as casas das pessoas conhecidas, tirando cópia das fotografias que ele tinha, geralmente naqueles álbuns grossos, né? E formei esse acervo. Quando estava formando esse acervo, eu comecei a estudar, na pesquisa, a estudar sobre limoeiro. Pesquisar profundamente limoeiro. Não é uma coisa superficial, não. É estudar profundamente. Então, maravilhado, eu digo, vou escrever um livro sobre limoeiro. E o título já tem o livro Limoeiro de Ontem, de Hoje e de Sempre. Mas foi um trabalho que ficou, fui fazendo, e fui criando mais e mais e mais amor à minha terra e às coisas que eu estava fazendo, que hoje, se fosse publicar, não dá só um livro. Eu acredito que dê uns 8 livros. Uns 8 livros. Eu ia dizer 7, mas disse que 7 é a conta da mentira. Eu mudei para 8, mas deve dar uns 8 livros, com certeza, né? Espero que um dia surja um político de Limoeiro que tenha interesse, tenha amor pela sua terra, pelo menos metade do amor que eu tenho por Limoeiro, e fale com a governadora, para na CEP, eles fazerem uma publicação do livro. Eu não quero ganhar 1 centavo. Pode publicar o livro, vender, eu não quero 1 centavo. Agora, é de importância que para a cidade de Limoeiro é. Infelizmente, o prefeito anterior sabia do museu, nunca veio aqui. O atual, pelo menos recentemente, há pouco mais de um mês, a esposa dele, a Flávia, né, disse, olha, vou levá-lo lá de todo jeito. E eu acho que ela vem mesmo, porque a mulher, quando diz que vai fazer, faz, viu? Eu confio muito na palavra da mulher. Eu confio mais na palavra da mulher do que nas palavras dos homens. E ela disse que ia trazer o marido dela, ela traz, porque todo marido obedece à mulher. Eu também. Muito bem. Muito bem. Olha aí. Amigo, como é que você, com esse amor todo por Limoeiro, como é que você imagina essa cidade, vislumbra assim nos seus pensamentos, como é que você imagina essa cidade daqui a algumas décadas, o seu Limoeiro? Como é que você vê, na sua mente, como é que ele vai ficar? Olha, minha amiga, diga aí. Eu gostaria de ver o limoeiro, estando nesse plano ou no plano espiritual, eu gostaria de ver o meu limoeiro como era o limoeiro da década de 50. Na década de 50, limoeiro era pelos livros publicados no sul do país. A gente estudava pelo livro da editora Agi, Livraria Agi, do Rio de Janeiro. Limoeiro vinha, a informação que vinha no livro era o seguinte: as 3 principais cidades do interior são Caruaru, Garanhuns, Limoeiro. Hoje, se nós formos fazer aí quais são as principais, a minha Limoeiro querida,
ela não entra nem se fizer uma relação com 50, ela não vai entrar. Então eu gostaria de vê-la como a terceira. Eu não quero nem a primeira do interior. Eu gostaria, como eu a conheci naquela época, de 50, eu já conhecendo as coisas, morando quase em cima da Praça da Bandeira, então eu gostaria de ver esse limoeiro reviver. Eu gostaria que aquele limoeiro voltasse. A Praça de Limoeiro é muito bonita. Ainda recentemente, fazendo uma palestra lá, a pedido do pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Educação, eu disse a Praça da Bandeira de Limoeiro é uma praça das mais bonitas do interior do estado. Agora, em comparação com a Praça de Limoeiro da década de 50, aquela mesma praça, se fosse uma questão de dar nota à Praça Antiga e eu desse 10, a essa Praça de Limoeiro atual, em comparação com a de Limoeiro, eu não daria nem nota 3, porque a Praça de Limoeiro era a praça mais bonita do Brasil na década de 50, e eu conheço o Brasil, do Rio Grande do Sul até o Pará, eu conheço. Praça dessas cidades, dessas capitais todas, nunca vi uma praça tão bonita quanto a de Limoeiro da década de 50, até o início da década de 60. Depois entraram lá, acabaram, destruíram a praça, lamentável. O maior crime que cometeram contra a cidade de Limoeiro, contra a minha cidade, foi destruírem a Praça da Bandeira, que eu conheci. Ela é bonita hoje, mas a outra era lindíssima. Então eu gostaria de ver Limoeiro como a terceira cidade do interior novamente, mas eu acredito que isso é um sonho, apenas um sonho, não vai se tornar realidade. É uma pena. É pena. É uma pena. Lamento. Uma cidade de tão histórica, que tem tantas histórias, tanta coisa boa, não é? Amigo, me fale assim, um cidadão, um limoeirense, que assim que você acha que ele se destacou muito e que você tem uma grande admiração. Qual foi assim um limoeirense desse acervo que o amigo tem aí, que lhe causa muita admiração até hoje? Há poucos dias eu estive em Limoeiro, me pediram para falar sobre o Dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro. Não foi uma indicação minha. Escolheram e vieram me pedir para falar sobre ele. Mas eu fiquei muito feliz, porque é o homem que eu mais admiro. Ele não era limoeirense. Por incrível que pareça, e eu disse na palestra lá, os homens que mais beneficiaram o Limoeiro não nasceram em Limoeiro. Eu considero os dois que mais fizeram pelo Limoeiro foi o Dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro e o Dr. José Donino, que foi prefeito de Limoeiro de 39 a 45. Um era de Paudalho, o outro era de Bom Jardim. E alguns outros que chegaram depois e fizeram muita coisa para o Limoeiro, como o padre Nicolau Pimentel. O padre Nicolau Pimentel foi um benfeitor da cidade de Limoeiro, com o colégio, o ginásio de Limoeiro. Limoeiro deve muito ao padre Nicolau. Muita gente de lá se formou graças ao padre Nicolau. Então nós admiramos bastante esse vulto. E o Dr. Pinheiro está à frente de todos eles, na minha opinião, porque o Dr. Pinheiro, inclusive, foi uma carreira meteórica na política. Em 9 anos, ele chegou em Limoeiro como promotor público. Engraçou-se da filha de José Fernando de Salsa. Eu não sei se engraçou, na verdade, eu não sei se ele engraçou-se da filha de José Fernando de Salsa ou do dinheiro de José Fernando de Salsa, que era o homem mais rico da cidade, né? Era o homem mais rico da cidade. Então, casou-se com ela, um ano e pouco depois, casou-se com ela, entrou na política, foi vereador em Limoeiro, foi prefeito 3 vezes, dizem que foram 3 vezes prefeito, foi deputado estadual, foi senador e depois substituiu José Rufino, que José Rufino adoeceu. Ele passou quase 2 anos como governador de Pernambuco. Fez muito por Limoeiro. Ainda temos dele, em Limoeiro, 2 obras que lembram do Dr. Pinheiro. Onde hoje é a Câmara Municipal, aquilo ali era um colégio municipal, foi fundado, está lá o escrito, 1918, foi fundado quando o Dr. Pinheiro era prefeito em Limoeiro. E temos a Ponte Antiga, hoje nós temos 3 pontes. A Ponte Antiga foi Dr. Pinheiro, hoje o nome dela é Severino Pinheiro, foi ele que construiu, mas ele já era governador de Pernambuco. Então, é o homem que tem minha admiração. Agora, de Carpina, de Limoeiro mesmo, falando de Carpina, porque eu estou em Carpina, amo Carpina também, já morei em Carpina várias vezes, várias oportunidades eu morei em Carpina. Então, de Limoeiro mesmo, eu admiro muito o Dr. Cícero Barreto. Cícero Barreto. Infelizmente tem uma biblioteca no nome dele, não tinha uma fotografia, eu arrumei uma fotografia para lá, o pessoal do Limoeiro é descuidado. Na outra vez que eu fui visitar a livraria, a biblioteca, não tinha mais, ninguém sabia dessa foto. Eu levei uma outra foto, mas tive o prazer de vê-la agora no Instituto Histórico. Esse mês eu fui lá e procurei, e está lá. Dr. Cícero Barreto é o homem que eu mais admiro, o limoeirense que eu mais admiro. Um homem direito, um homem honesto, um homem sério. Foi o homem mais sério que já nasceu em Limoeiro. Se eu estivesse brincando em algum lugar, eu diria que depois de mim. Mas ele é o mais sério que eu acho que Limoeiro já teve, foi o Dr. Cícero Barreto. Uma figura. Vendo, que bom, né? A gente ter pessoas que a gente admira e que nos inspira. São pessoas que passam aqui na Terra, mas que seu legado de pessoa de bem, pessoa boa, de bom caráter, eles ficam e nós levamos para o resto de nossas vidas e vamos passando também para os que aqui virão. Amigo, tem algum sonho? Você tem algum sonho ainda que você quer realizar? Mas que pergunta, né? Eu já estou com o prazo de validade vencido há muitos anos. Eu estou quase às vésperas, agora em novembro, nós estamos em setembro e novembro, de completar 84 anos. Com muita saúde, muita disposição. Eu tenho um espírito jovem. Eu tenho um espírito de uma pessoa assim, de 20 e poucos anos. Eu tenho assim, agora mesmo como eu estou me sentindo, como se eu fosse um adolescente. Eu não tenho nada de velho, não sinto nada de velho, não estou sentindo nada de problema físico, do dedão do pé até a cabeça. Então, mas
Meus sonhos serão pouco, eu estou deixando de comprar fiado para não deixar débito para a família. Porque o idoso é como uma vela na tempestade. De uma hora para outra se acaba. Então, para aqui, eu não tenho mais sonhos, não. Eu já disse aos meus filhos, se tivesse de colocar alguma coisa no meu jazigo, no meu túmulo, nós temos um túmulo lá, eu deveria ser enterrado, se for possível mesmo, em João Alfredo. Eu tenho da família da minha mãe, em João Alfredo. Eu vou ser enterrado em João Alfredo. Se tivesse de botar alguma coisa, eu botasse nada a reclamar. Nada a reclamar. Na minha vida, eu não tenho nada financeiramente, não tenho nenhum posicionamento no campo das finanças, não. Mas eu tive muito mais do que eu pensei. Eu nunca pensei em ter o que eu tenho. Então, eu tive tudo. Tive bons amigos, eu conheci tanta gente boa e conheço ainda, né? Então, pessoas que me deram tanta alegria, me deram tanta felicidade. Eu, quando entro no museu, começo a ver ali. Eu havia deixado o trabalho por conta da faculdade, que eu estava na faculdade de Direito de Timbaúba, mas aí nas férias eu voltei a fazer o trabalho de limoeiro. Aí pegando uma das fotografias lá numa casa, quando eu peguei, um cidadão que eu não ia lembrar mais dele, do resto eu vivesse 1000 anos, eu não ia lembrar. Quando eu olhei, eu gritei bem alto: Carrapeta! Porque era o nome dele. Ele vendia peixe. Lá vinha com um balai de peixe, bicho fedorento, né? Caindo aquela água molhada com o catinga do peixe em cima dele, ele todo molhado também, fedendo, que só não sei o que lá, uma carniça. Pois bem, quando eu vi aquele homem, mas eu me senti tão feliz em rever Carrapeta, que já estava falecido há tanto tempo, eu disse: vou deixar a faculdade, eu vou me entregar agora é que eu vou fazer esse trabalho com gosto mesmo. A faculdade eu não vou ganhar mais nada. Eu já estava com 69 anos, não podia mais nem ser desembargador. O desembargador com 70 anos sai. Então, para entrar, eu não ia querer ser criminalista, né? Para defender o pessoal que tem por aí, eu não defendia de jeito nenhum, né? Aí, resultado, eu fui me dedicar ao museu, né? Então, eu tive tudo na vida que eu quis. E o que eu não quis. E não tenho mais que eu não quis. Eu quando agradeço aos meus pais, todas as noites, eu digo aos meus pais: tudo que eu tenho e que poderia ter tido, eu devo aos meus pais. Não tive por relaxamento, por extravagância, por excessos, né? Às vezes, eu não quero nem dizer de bondade, mas de besteira, né? Eu joguei muita coisa fora. Eu não tenho mais um sonho aqui, não. Meus sonhos agora são para o outro lado. Quando eu morrer, né? Do outro lado, eu espero que, se eu encontrar do outro lado o que eu encontrei aqui, nem que seja 20% do que eu encontrei aqui, eu já estou muito satisfeito, com toda certeza. Olha aí, coisa bonita, não é? As palavras sábias, como sempre. Que mensagem o amigo deixa para todos que estão nos assistindo? Meus amigos, nós valorizamos muitas coisas materiais. Nosso carro, meu carro, minha casa, nós valorizamos muitas nossas coisas materiais. E precisamos das coisas materiais. Nós não precisamos do pão, não precisamos do pão nosso de cada dia, né? Nós precisamos das coisas materiais. Mas vamos valorizar as coisas do espírito. Vamos valorizar, porque um dia nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aqui para a eternidade. E se nós acreditamos em alguma coisa, seja qual for a maneira que nós acreditamos, porque as religiões sempre pensam um pouquinho diferente uma das outras. Às vezes tem umas mais afastadas, mas tem o seu ideal do outro lado. Estão querendo, de certa forma, às vezes nós não estamos nem trabalhando muito para chegar do outro lado e ser feliz, mas estamos querendo. Agora a gente precisa trabalhar para isso. Então, o que eu diria para todos nós, isso é para mim também, é que nós nos preocupemos com as coisas do espírito. Na religião que estivermos, seja ela qual for, vamos nos dedicar à nossa religião. Vamos encaminhar os nossos filhos para aquela religião. Não vamos nos afastar de Jesus. Afastar-se de Jesus é aproximar-se da derrota, do que não presta. Então procuremos aquele que nos procurou, que nos deu um exemplo extraordinário, e sigamos esses exemplos. Vamos viver com Jesus. E vamos fazer desse mundo, com a nossa transformação, vamos fazer desse mundo o nosso paraíso. Se o outro não chegará, é outra coisa, mas vamos procurar fazer logo o paraíso onde nós nos encontramos. Pensemos na espiritualidade. Olha aí, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, um brinde ao mais um Café com Angelina.
Silva.